Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares e da Flórida, aqui dos Estados Unidos, convido você a acompanhar mais uma história incrível, que de alguma forma pode inspirar a sua vida. Quem eu trago para te inspirar hoje? Ela é uma brasileira, nascida em São Paulo, com 14 anos foi morar em Minas Gerais, é formada em fisioterapia. Ela chegou aqui faz um pouquinho mais de um ano, já tirou a licença dela para trabalhar na área financeira, mora em Orlando, é vizinha do Mickey, gente, olha que delícia. Ela é casada, mãe de 2 filhos e hoje vai contar como tá sendo essa aventura, que é deixar tudo para trás, colocar as coisas em 4 malinhas e desembarcar aqui. Bem-vinda, Thalita! Gente, que coisa ótima, eu que agradeço. Que legal que você veio, a gente esteve junto faz nem um mês, eu acho, né? Foi muito bom te conhecer, a gente foi num encontro de mulheres, ali a gente se conectou também e hoje você tá aqui, que demais, que bom que você conseguiu. Eu sei que Orlando não é do ladinho da gente, é praticamente 2 horas daqui e ela vai para Miami, então ela vai andar mais 2 horas, porque a gente fica exatamente no meio do caminho entre Miami e Orlando, né? E aí vocês pegam um pouquinho de cada, né? Pega um pouquinho de cá, cada. Um pouquinho de lá, vai ali no Mickey e volta. Eu confesso que eu prefiro mais o seu pouquinho do lado de lá, que é onde você mora. A gente gosta mais de lá. Espero que você tenha gostado do café que foi te oferecido. Que delícia pro pessoal, olha, maravilhoso. Padaria Costa Café, padaria brasileira, aqui em Port St. Lucie. Se você estiver fazendo esse caminho, Miami, Orlando, Miami, como a Thalita fez hoje, dá uma parada nessa padaria brasileira, vocês não vão se arrepender, tá? Tudo que você procura, aquela saudade, aquele gosto de infância, memória também, tudo você vai encontrar no Costa Café. Um pão de queijo maravilhoso. E olha aqui, coxinha. De Belo Horizonte, o pão de queijo. Para falar que o pão de queijo é bom, mineiro tem que ter, né? Coxinha. E a coxinha maravilhosa, uma rosca de coco, que isso. Obrigada, Edson. Parabéns, mais uma vez. Bom, vamos lá. Começar no Brasil, naquele lugar da onde a gente veio e que a gente ama, não importa o que aconteça, é o nosso lugar, nunca vai deixar de ser, né? Ali é a nossa origem, né? É o nosso né? povo, nosso cheiro, né? É aquilo que a gente tanto ama e algumas coisas que não estão tão bem, a gente acaba um pouco. Procurando outros ares. Mas deixar de amar, eu acho que não deixa nunca, não. A gente pode ficar triste, né? Perder, às vezes, um pouco a fé, a esperança, mas deixar de amar, não tem como, né? O sangue povo brasileiro, tá aqui dentro, né? Exato. É isso que eu ia falar, sabe, Vanessa? O povo brasileiro é muito diferente. É muito o calor que a gente tem, e por mais que aqui nos Estados Unidos, principalmente Orlando, né, são cidades que tem muita pessoas latinas, que também tem todo um jeito também mais caloroso de lidar com as coisas, mas o brasileiro não tem como. Não tem como. Né? É um nível de muito carinho, muita proximidade, muito família, comida muito boa, e aí a gente sente falta. Bom, eu queria saber de você como foi essa transição de uma adolescente, né, em São Paulo, porque nasceu ali, e com 14 anos ter que mudar de estado, né? Foi para Minas, aí, como foi isso? Exato, então. Eu estava iniciando a adolescência, né? Zona Morava Leste ali na de Zona São Paulo, Celeste de São Paulo. Onde tem tudo, onde tudo acontece. Corinthians. E minha mãe foi convidada para gerenciar uma unidade da onde ela trabalhava, na Oportunidade, em Belo Horizonte. E aí, literalmente isso, né? E o foco da minha mãe… Você? Eu e meu irmão. Tenho um irmão um pouquinho mais velho do que eu. Os meus pais são separados desde então, da minha infância. Era ela com os 2 filhos. Exatamente. E ela fez essa imigração, né? Então, isso já aconteceu na minha vida tão prematuramente, pensando exatamente na qualidade de vida para os filhos. Que ali em São Paulo não estava conseguindo muito, né? Uma mulher sozinha, tendo que gerenciar isso tudo, mesmo que tinha família que estava bem próxima, mas nós fomos. E ali foi onde a gente conquistou tudo. Onde foi Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte, capital. Tá. E foi no ano de 2001. E ali, tanto eu quanto meu irmão, a gente criou raízes, Ela né? continuou no trabalho dela. Exato. Ali E dali alguns anos, ela saiu desse local que ela estava. Ela até tentou voltar para São Paulo. Ficou lá 2 meses, falou, isso não é pra mim. Hoje ela mora em Minas Volta mesmo. para Belo Horizonte. E aí, ali, ela sempre morou. Até hoje ela mora.
E aí a Thalita foi estudar, depois foi trabalhar. Exato. Essa Thalita começou a se relacionar, que hoje Marcelo, meu Isso esposo… muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. A hora que o Cupido dá uma flechada, acabou. A gente se conheceu ali no ambiente que a gente tinha de comum na igreja. E aí, enfim, comecei faculdade, estudo, ele também. Nós continuamos em relacionamento, mas nos distanciamos por um ano, porque ele foi morar na Inglaterra para estudar. Né? Isso é muito forte em toda a carreira do meu esposo e minha, né? Os nossos privilégio, pais, né? Hoje em dia. Os nossos pais sempre nos ensinaram que na vida a única coisa que a gente tem é o estudo, que é o que a gente põe dentro da nossa mente. Isso ninguém tira. E, enfim, ele retornou, finalizamos os estudos, nos casamos e estamos juntos aí até hoje, desde 2011, né? Vamos fazer agora esse ano 15 anos de casado, agora em junho. Ah, vai debutar! Tem que ter festa, hein? Chama a gente pro brinde. Não é? Tá, e aí a vida começa ali em família, né? Exato. Uma nova família que vocês estavam construindo. E você se formou em fisioterapia. Isso. Ele estudando ali na área dele também para se formar. Você foi trabalhar na área da saúde. Exato. Tanto nós dois, né? Eu na fisioterapia, ele na enfermagem. E ali a gente começou a construir a nossa vida profissional, né? Belo Horizonte! Esse Belo Horizonte, vou dizer pra você, é algo… É bom demais. Eu falo que eu sou a paulista mais mineira que existe, porque não tem como, né? Muitos anos. E aí, vocês… Tem a sua primeira filha, que ela é a mais velha. Exato. Helena, com Depois 10 anos. Depois de quanto tempo de casada? 5 anos? 4 para 5 anos. Nós tivemos Helena. E aí, depois, vinha a vontade de ter Estevão. Mas eu já não estava mais trabalhando na parte assistencial da fisioterapia. Eu já tinha feito uma primeira transição de carreira. Que foi quando eu fui para essa parte comercial, a parte de negócios. Então, eu trabalhava numa empresa. E ali dentro da empresa fui crescendo. Trabalhava como representante de produtos. Até eu me tornar gerente, né, da regional de Minas Gerais, dessa empresa, que ela tem mais de 20 unidades espalhadas pelo Brasil, e Marcelo na enfermagem. Então, o Marcelo passando nos concursos públicos, foi crescendo, dava aula em faculdade, né, em curso de pós-graduação, se tornou representante, né, do Conselho Regional de Enfermagem, se tornou um fiscal, e a vida toda indo. E aí veio o boom da pandemia, e a gente, enquanto área da saúde, ninguém tem home office, então… Bora trabalhar. Foi um desafio muito grande? Olha, eu vou dizer pra você que eu brinco, né, que eu ganhei 7 quilos que nunca mais eu perdi na minha vida, porque realmente foi algo muito, muito tenso, intenso. Eu tive Covid grávida de Estevão, meu segundo filho. Ele teve Covid com 6 meses. Marcelo teve Covid. Helena teve Covid. Eu falo assim, a nossa mesmo casa… vacinado? Mesmo vacinados, né? Porque foi indo aos poucos, né? Cada um numa fase. Mas assim, justamente por conta da vacina, a sintomatologia é bem mais branda do que a gente via, né? Acontecendo e o que a gente vê no hospital, né? Então, foi bem desafiador. Eu não sei como que foi aqui, mas no Brasil foi bem difícil, mas a saúde… Foi totalmente diferente, assim, do lockdown no Brasil. Aqui não teve nada a ver. Foi tudo muito rápido. Criança, acho que com menos de 10 dias já estava indo para a escola. Põe máscara e vai para a escola. Todo mundo trabalhando, põe máscara e vai trabalhar. Foi bem assim, sabe? Não ficou nada fechado. A gente fala assim que foi bem, bem difícil a gente ver, né? Aquilo que o meu marido via no hospital e eu via, né, nós víamos no dia a dia, eram pessoas tendo que viver e morrer para respirar, né? Foi bem desafiador. Mas, enfim, passamos foi e aí… Foi um desafio mesmo, Foi, né? foi algo muito bem, real. bem tenso. Sim, exato. Bem tenso, intenso. E aí, eu tive Estevão, né? Hoje já vai fazer 5 anos. E foi um momento… Nossa, Estevão… Falante, parece aquele homem da feira que vende tempero. Que é isso? Que é isso? Eu falo que os meus filhos, eles têm uma vida… Eles são muito vivos,
né? Cada um na sua característica, sabe? Mas Helena, que bom. Que nossa, bom, né? são bênçãos. são crianças de pensamento, né? Você direcionar é uma beleza, porque Exato. é o que uma das principais coisas que você precisa ter para ter sucesso na vida já nasceu com eles. E isso aí é muito importante, Exato. né? Eu falo Agora, que eles o falam- resto é com você. Eles falam tanto de si que às vezes eu tenho que segurar um pouco essa. Nós temos enquanto pais, Direcionar, né? Porque isso é comum, né? E eu Sim. falo que eu acho mais fácil você puxar do que você tem que ficar empurrando. Vai. Então é mais fácil daqui. Não, com Dá aquela certeza. puxadinha, Não é direcionar. tanto puxar, exatamente. Aquela conduzir, né? Isso, Conduzir. isso. Ó, vamos pegar isso aqui, você é bom nisso aqui, então vamos focar pra cá. Tu é bom na Exato. criatividade, então vamos focar pra cá. E assim os filhos vão deslanchando, né? Mas a generosidade de Deus já se vê neles. Com certeza. Amém, né? Nossa, total. Bom, então, quando que vira essa chavezinha? Da onde veio essa ideia de ir para os Estados Unidos, para o marido que é enfermeiro vir trabalhar aqui, você recomeçar de novo do zero? Exato. Quem trouxe essa ideia para dentro da tua casa? Então, em 2019, nós estivemos aqui com a Helena, nossa filha mais velha, para passear. E Marcelo, ele é o sonhador, né? Marcelo, ele é uma pessoa que, às vezes eu falo que ele é grande demais para ficar fechado em alguns lugares, Ele né? é um passarinho que não é pra gaiola, né? E aí, viemos para cá para passear, conhecer, enfim. E ele voltou falando isso. Eu quero ir embora. Como assim? E eu com a minha mãe, né? Que não é casada. Minha sogra tinha ficado viúva há pouco tempo. Eu falei, não posso fazer isso. Praticamente, nós somos quem nutre essa família, quem conduz essa família, né? O meu irmão também casado, eu tenho a minha cunhada, irmã de Marcelo. Mas, querendo ou não, ali a gente se tornou o centro ali da família, né? Então, eu joguei esse balde de água fria, mas isso sempre ficou latente, né? Pensando justamente nas crianças, enfim, novas oportunidades. E eu sou uma pessoa que eu sou pau pra toda a obra. Perante qualquer desafio, eu não arredo. Eu regaço as mangas e a gente faz acontecer, sabe? Vai ser difícil, vai ser, às vezes, até um pouco sangrento. Mas, se é a vontade de Deus, vai acontecer dentro dos propósitos dele e dentro da nossa força, porque a gente também precisa querer fazer, né? E aí, um dia a gente estava no almoço em família, conversando de política, essas coisas. Essas conversas que são sempre intensas, até porque temos, às vezes, ideais diferentes, políticos, enfim. Direita, esquerda, né? Meu Centrão. Jesus, não, é uma assim. coisa que, enfim, eu falo que quem mais deveria falar é quem menos fala, mas quem mais é esculachado. E aí, minha mãe, né, que já tinha feito sacrifícios para que os filhos tivessem oportunidades, né? Há tantos anos atrás, quando a gente saiu de São Paulo e foi para Belo Horizonte, ela falou: não. Se eu tivesse filho pequeno, eu não ficava nesse país, não. Eu ia embora para os Estados Unidos, eu ia embora para algum lugar. Pegou o regador na semente dele, ó. Na hora que ela falou isso, ela vai ouvir esse podcast, ela vai lembrar, ela fala que ela não lembra desse almoço. Que ela fala, meu Deus, eu não lembro de ter falado isso, não. Mas enfim, ela falou. Ela colocou isso, eu falei assim, bom, então já que você está citando isso, e a gente trouxe isso para dentro da casa. Só que a gente ouviu uma frase de um amigo nosso, ele falou assim: vocês são o casal mais improvável que fez acontecer. Então, era o casal funcionário público, super bem, né, na empresa que eu tava, com toda uma estrutura. Eu tenho minha mãe, tinha minha sogra, eu tinha estruturas, eu tinha coisas que me viabilizavam. Exatamente, que me viabilizava. Eu conseguia ser a profissional que eu era, sem deixar de ser a mãe, sem deixar de ser a esposa, sem deixar de ser a filha, porque tudo já estava ali muito entrelaçado, tudo muito desenhado, né? E eu amava e amo até hoje trabalhar no setor comercial. Eu amava trabalhar com o que eu trabalhava. E Marcelo também. E aí ele fala exatamente isso, que a gente era o casal mais improvável, justamente por conta disso tudo. E aí, quando a gente contou, as pessoas... Hã? E aí, né, falando um pouco desse nosso processo, a gente começou a verificar. O Marcelo é uma pessoa que tem muito título no Brasil, então mestrado, muitos artigos científicos publicados, professor de faculdade, gestor, né, no hospital que ele trabalhava. Então, a gente começou a ver como são atributos, né, Exato. Que ele tinha. Então, existe um tipo específico de visto
que qualifica este profissional, né? E te traz assim, olha, então você é um profissional diferenciado no seu país de origem e a gente te quer aqui. E aqui a enfermagem é sim uma profissão muito necessária e muito solicitada. Porque a gente fala assim, né? Nos Estados Unidos, o enfermeiro, ele é bem pago, bem qualificado, mas é porque não tem. E nem é tão bem assim, mas é porque não tem profissional. Escasso. Porque o enfermeiro aqui, isso a gente só descobre depois que chega, né? E eu nem sou enfermeira, mas enfim, né? Meu ciclo de amizade é quase todo mundo enfermeiro ou enfermeira. São profissionais muito exigidos e fazem coisas que no Brasil esses profissionais não fazem. Né, uma alta hospitalar, uma questão de doação de órgãos, enfim, são atributos que aqui o enfermeiro faz que no Brasil não existe, que existe profissionais que fazem O isso. que ele achou disso? De ter essa autonomia expandida, assim? Menina, eu acho que não é autonomia expandida, eu acho que é uma sobrecarga. Porque ele fala, cara, né? eu tô atendendo um paciente, aí o outro fala, o fulano faleceu, eu tenho que ligar pra família pra falar que eu Aí tenho o outro que olhar. quer alta. Aí, exatamente, o outro não quer ficar porque aqui existe isso, eu não quero tomar o remédio. Você não toma, não pode, o Não quero enfermeiro, ficar, médico, você não quem fica. Exato. É. Sabe, às vezes você tem que ir, você não pode, né, conter, existe essa questão de não se aproximar muito. Tem códigos, assim, bem restritos em relação a toque, a bolha que você vive. Eu vivo numa bolha, então vamos respeitar este espaço. Então, eu acho assim, né, que ele pensou, ele continua ainda, mas por ser este ser tão vivo e atuante, ele já tá pensando em outros voos, em outras coisas, bem para crescer mesmo. Mas ele tá feliz dentro do que ele tá fazendo? Ou ele tá pensando na possibilidade de dar uma mudada nisso? Então, na realidade, aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as suas qualificações vão te dando oportunidades. No Brasil, ele era funcionário público, então por mais que ele fizesse muita coisa, ele não ia sair daquilo, né? Naquela caixa que, enfim. E aqui não. Então, ele já está olhando para poder fazer um mestrado aqui. E ele conseguiu utilizar um pouco do mestrado que ele teve, né? Que ele fez no Brasil. Então, enfim. Eu acho que a felicidade, no nosso caso, que quando você deixa toda uma vida, uma família, amigos, aquilo que você entendia como vida ficou. Quando você inicia uma nova vida, acho que até a forma que você vê a felicidade é diferente. E só o fato das crianças hoje estarem podendo viver coisas que nunca no Brasil elas viveriam, de ficar na porta da minha casa brincando de pedra. Eu falo que hoje os meus filhos têm infância um pouco mais próxima da que eu tive. Sem tablet, sem celular, ralando joelho, caindo, batendo, cortando, abrindo, quase quebra-cabeça. Mas então acho que essa felicidade profissional que ainda nós estamos galgando, tanto ele na área dele, quanto eu na outra transição que eu fiz, que a gente vai conversar um pouco, acaba que fica muito entrelaçada com essa felicidade das crianças. E isso é visível, né? Eles estão muito felizes. Então, isso vai nutrindo. Né? Isso vai nutrindo e a gente abre a nossa mente e outras perspectivas que a gente não pensava antes. Que não era nem dada a possibilidade. Os meus filhos não tinham a possibilidade de pensar, vou chegar, vou andar de bicicleta. Não, chegava, né, morava num apartamento. E era final de semana, eu ia lá, que ia para um parquinho, aqui não. Você lembra de alguma expectativa que você criou aqui, que você criou lá ainda no Brasil? Quando você chegou aqui foi totalmente diferente? Sendo ela para melhor ou para não tão bom? Então, eu achei no início, quando a gente chegou, que a minha filha mais velha fosse ser mais fácil para ela. Foi muito desafiador. A Helena é uma criança extremamente comunicativa. Ela é a relações públicas do meio que ela tá. Né? Ela chegou aqui tímida, ficou quietinha na dela, mas aquilo não é a Helena. Falei, acho que ela tá com sono. E ela vivia num contexto que ela era conhecida por todos, amada. Não tinha um lugar que ninguém sabia quem que era Helena. Ao chegar aqui, foi esse baque, né? Uma escola muito grande, uma outra língua. Nós chegamos em fevereiro do ano passado, e aqui o ano escolar termina em maio. Então, teve esse baque para ela. Então, tudo foi muito difícil. Então, ela teve reações, assim, até fisiológicas. De nervosismo, de medo, de ansiedade. Então, isso, para mim, foi fora do que eu imaginava. Conhecendo Helena como foi um desafio, né? Exato. E uma outra coisa também é que quando a gente vem com esse visto, que a gente vem, eu fui, né, reconhecido por esses méritos, né, por todo esse esforço, esses anos de estudo neste país. Só que quando você chega, de
desempregado assim como qualquer ser, qualquer coisa. Então foram meses até ele começar a trabalhar no hospital. Então foram desafios, né, que a gente passou, Foram enfrentando. que a gente foi enfrentando como qualquer pessoa, mas foi num nível bem pegada, assim, né? Vamos falar dessa despedida no aeroporto lá no Brasil. Como foi isso? Esse momento? Engraçado, 4 né? malinhas só? Na realidade, foram 4 malas. Uma cachorra, porque a gente trouxe a nossa cachorrinha com a gente, né? A Belinha, a gente não deixou ela pra trás, trouxemos. Falo que foi mais caro trazer a Belinha do que as 2 crianças, né? Mas a minha sogra não queria ir, mas minha cunhada não foram. Por parte de Marcelo, minha mãe acabou indo, mas o meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho, e aí, sogra do meu irmão. E foi tipo assim, engraçado, tem até uma foto que quem tira, a gente não tira, né? Tira a gente indo, então é quem tá ficando. Minha cunhada tirou uma foto, gente, eu falo que ela é a demonstração mesmo. Era 3 malinhas de mão, Marcelo com a Belinha aqui, eu segurando Esteve ali naquela coisa e… Agora vai. Agora literalmente foi, não dá. Aqui, posso voltar? Não. Agora são 2 adultos, não são irresponsáveis e vão ter que fazer acontecer. Do jeito que for, enfim. E tem acontecido, né? Às vezes até mais rápido do que a gente… Não do que a gente imaginava, mas talvez do que seria mesmo. E, enfim, tá indo. Você pensou nessa fase, se algo não der certo pra gente, eu vou voltar? Então, um dia eu falei assim com o Marcelo. Antes de vir. Não, antes de vir eu falo até hoje. Eu falo assim, não tem como não dar. Nós precisamos fazer isso dar certo. Porque foi muita coisa. Essa é a grande… essa é a grande não chave. Não tem essa opção. O que eu falei com ele um dia, eu não esqueço. Tava várias pessoas, amigos, assim, na mesa lá de casa. A gente sempre recebeu muita gente. A gente gosta muito de pessoas, de gente, de fazer festa, enfim. E aí tinha umas pessoas assim, e aí me perguntaram isso. Mas se não der certo? Eu falei assim, não tem essa opção. Essa opção não é dada pra gente. Se a gente tomar como padrão, e aí eu tenho que olhar pra nossa realidade… Tudo que nós deixamos foi muita coisa. Então, o que depender de mim, dele e da cachorra, vai fazer dar certo. Então, até hoje, de vez em quando, um olha pro outro, assim, do tipo… Meu Deus, e aí? Agora? O que a gente vai fazer? Mas não tem essa opção. Então, seja ele dentro da enfermagem e procurando coisas, porque o Marcelo é essa pessoa de movimento. E seja eu também, que eu não tô dentro da minha casa. Não me contentei em deixar a minha profissão, em deixar de ser a Thalita profissional. E tô fazendo acontecer dentro do que me dado de possibilidade. É isso. E aí você desembarca onde? A gente desce em Miami, porque com o cachorro… Passou por aqui! Você vê, menino, ficamos 2 dias aqui. Chegamos aqui, então, no sábado. Aquela família, né? A cachorra não… A gente não Estreante, né? A gente não foi direto para Orlando, porque a cachorra não podia desembarcar em Orlando. Então, nós tivemos que parar aqui em Miami. Por que isso? Não sei. O aeroporto não estava recebendo. Naquele período, né? Não sei se antes ou se agora. Não sei como é que tá. Também não sei. Mas nós vamos procurar saber. Nós tivemos que descer em Miami. Ficamos aqui 2 dias. E quando é segunda, a gente desce. Ficar em Miami 2 dias. Ficamos lá, exato. Tá. E aí, Você tá 2 horas de Miami, não esquece não. Não, eu tô colada. Piscolou, caiu. E aí vocês ficaram 2 dias lá. Isso, lá aqui, né? Acharam o máximo? Então, a gente já conhecia, porque quando a gente veio em 2019, a gente tinha ficado alguns dias. Mas, e aí… Fomos, então, para Orlando. Pegaram um carro. Pegamos o carro, fomos. Quando foi, chegamos lá na segunda. Na terça, Marcelo vem para buscar a Belinha. Por quê? A cachorra não estava junto com vocês? Não, porque ela tem que ir por um rito imigratório. Ela tinha que ficar 48 horas aqui. Desculpa. Ano passado, 2025, né? Teve que ficar 2 dias aqui. Nossa, eu desci com a minha cachorra, já peguei ela e na hora pus debaixo do braço e eu desci em Miami. E como a gente chegou no sábado… O local que ela ficou só começava a correr a papelada a partir de segunda. Então, a gente não pôde pegar ela segunda, a gente ia pegar a terça. Que coisa curiosa isso. E você não sabe por quê? Não sei. Desse procedimento? Não, eu sei que era a regra. E a gente tinha que ir segunda… Que Belinha que deu trabalho, hein? Menina, eu falo, tava mais custoso trazer Belinha do que trazer os 2 filhos. Tá. E a gente teve que ir para Orlando na segunda por causa da documentação do apartamento, porque a gente fez tudo, né? Aluguel, escolheu tudo do Brasil. A gente fez tudo então, pelo Brasil. Do Brasil você fez todo esse trâmite. Tudo de ligar a luz, de tudo.
Aí a gente tinha que estar na segunda para poder pegar as coisas. Aí dormimos, quando foi na terça, Marcelo levanta, vem buscar a Belinha e volta. E ali começa a nossa vida. E qual o dia que você entra a primeira vez nesse apartamento que você fez tudo sem ver? Então, a gente tem um casal conhecido nosso que estava no mesmo processo que Marcelo, não na mesma profissão, mas no mesmo tipo de visto, que acabou se tornando nossos amigos ali do condomínio. E aí ele falou, cara, o condomínio que eu tô tem isso, isso, isso. Aí fez vídeo, mandou essas coisas todas. E a gente conseguiu aplicar tudo do Brasil. Então, ter essa praticidade de chegar em Orlando e já ter um lugar para ficar, deu aquele respirar, né? A gente recebeu o vídeo, né? O pessoal do condomínio foi muito, assim... Você mora até hoje lá? Até hoje, nós moramos lá. E deu tudo certo. E aí, quando eu entrei, na realidade, eu vou dizer pra você que a minha frase pro Marcelo era: eu preciso de 3 colchões e uma televisão. Só isso que eu preciso. Ah, e uma air fryer. Por quê? Máquina de lavar, secadora, fogão, já tem micro-ondas. Eu amo cozinhar, então isso pra mim não ia ser difícil. Mas a gente inicia essa vida com isso. E a gente permaneceu um tempo com 3 colchões infláveis e uma televisão. E aí, os nossos filhos, que quando chegaram no mundo tinham um quarto decorado dentro de tema, isso, aquilo, aquilo outro, eles ressignificam. E aí, eu falo que é isso que tem pra hoje. Isso pra mim, assim, eu falo que eu acho que eles não serão adultos que eles seriam se estivessem no Brasil, justamente por conta disso. Porque aí o nosso amigo se tornou o dumpster. O dumpster é o lugar que todo mundo coloca. A caçamba, gente. A caçamba, do lugar onde todo mundo, numa parte, coloca o lixo. O que não quer. O que não quer. E aí, naquele momento, a gente quer, porque a gente tá precisando, exato, né, Thalita? E aí, o condomínio muito grande, e tudo que você possa imaginar. A minha casa, eu falava, era 90% não era uma dumpster. Delícia? Não. Essa fase de ir procurar coisa, né? Não é uma delícia, filha, pegar bagulho? Eu vou falar uma coisa com você. Desde o dia que eu cheguei aqui, de todas as dificuldades, desafios, seja língua, seja dinheiro que tivemos, enfim, não teve um dia que não teve a mão de Deus. Eu fazia uma listinha de coisas para comprar. Que tava faltando. Coisas básicas. Batata, cenoura, papapá. Muitas vezes não tinha dinheiro naquele dia para comprar. Às vezes ia ter o dinheiro 5 dias depois. Então, eu falo assim, que a gente pegava… A gente tem que fazer o dinheiro primeiro. A gente pegava uma fatia de presunto, dividia em 3, mas nós somos 4. Então, um ficava sem comer o presunto. No sentido, assim, de, né? Se a gente for pensar. E Marcelo perguntava, e aí, como é que tá? Tá tudo tranquilo. Mas não falava que como que tava, né, o real. E eu falei, vou administrar. E vai dar tudo certo. No outro dia, quando não era no mesmo, batia a vizinha, tac, 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 lá em casa. Às vezes e ela sabe que quando ela vê o podcast, ela vai saber quem que é. Ela batia quando eu abri a sacola. Exatamente as coisas que eu tinha escrito. Quando minha mãe chega, porque a gente chega em fevereiro. O universo conspira, né? Exato. Claro. A gente chegou em fevereiro, minha mãe chegou em maio. E aí minha mãe, ela pôde ver isso. Tanto ela quanto os meus filhos. E aí essa unção, essa bênção, ela começa a ser entendível e visualizado pelas pessoas que ficaram lá e também estavam preocupadas. Então, assim, a vida, ela continua sendo desafiadora, mas eu falo, cara, se em algum momento eu fechar meu olho e falar, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu lembro de todas as vezes que ele me suportou. De coisas… Sustentou. Exato, tão básicas, tão pequenas, tão… né? Mas se fez presente ali, naquilo, exato, né? Naquele momento. Totalmente. Então, eu falo assim que a vinda pra cá fez essa ressignificância. Tanto pra mim, que já tava numa estabilidade financeira, que eu queria ir lá e comprava, enfim. E os meus filhos, muito acostumados ali com tudo na mão, né? Às vezes eu mando mensagem, Helena, onde você tá? Né? Às vezes foi na amiguinha, não chegou e ela tem um relógio pra eu direcionar ali, dar aquela cercada. Ah, mamãe, eu passei aqui no dumpster pra ver se tem alguma coisa. E quando hoje… Que delícia, que inveja! E quando hoje a gente consegue adquirir alguma coisa que a gente pegou do dumpster, eu levo os 2. A gente coloca no carrinho, o carrinho que a gente tem do dumpster, aqueles carrinhos preto. Eu coloco os 2 e falo, agora nós vamos devolver pro dumpster o que ele nos deu. E o que ele nos deu agora vai ser pra uma outra família em casa também, né? Que vai ser abençoado e precisa disso nesse momento. E aí vem meus filhos com aquela alegria, Helene… É uma aventura, não é? Exato, então… Deixa eu te falar, um pouco mais de um ano, essa casa já tá totalmente mobiliada?
Hoje eu posso dizer que sim. Hoje a gente tá no mesmo condomínio, mas… Mas isso é muito rápido. Porque você vai começar do zero, montar uma casa no Brasil em um ano. Nunca. Você só paga um carnê, ou Mas- 2 no máximo, uma geladeira e um fogão. E você fica pagando esse carnê 12 toda a vida. prestações, 24. Casa Mas Bahia vou que eu diga, Vou né? te dizer uma coisa. A gente morava num apartamento, nesse mesmo condomínio, em 2 quartos. E agora está no apartamento que tem 3 quartos. Porque eu queria ter um lugar para receber minha mãe, minha sogra, meus amigos, minha família, meu irmão, minha cunhada, minhas cunhadas. E eu fiz um escritório. Então, eu falo que dentro desse quarto, 100% não, 99% dele ainda é dumpster. A única coisa que não é o meu computador que eu comprei, né, com a minha profissão, que hoje eu atuo aqui, e o colchão e a caminha, o resto, a mesa que eu sento, a cadeira que eu sento, o armário, o guarda-roupa, a cômoda, tudo é dumpster. Então, assim… Caçamba, gente. Caçamba, tá? Dumpster, gente, desculpa. Caçamba, olha. Mas pra ver como é real. E isso porque, tipo, é um condomínio, né? Mas a Isso. gente que mora em casa de rua, que não é Na condomínio, frente. o pessoal põe na frente, na grama, e a gente passa E ali, não para o exi- carro, e o que é bom a gente pega. E não ache que a gente… Não, é gente com carrão. Você olhou, foi bom pra você, você tá precisando. E é isso que eu acho legal. É uma cultura de que se você tá precisando, você vai pegar. E se tu não tá precisando, a gente faz, né, nesses grupos que a gente participa, às vezes a gente vê coisas que não são tão comuns, tipo berço. Não é todo mundo que passa que vai querer um berço. A gente bate uma foto, gente, olha, no endereço Eu tal, vi aqui tal. tem um berço. Ó, a gente vai chover, Aqui tem na um cidade colchão. também tem. Tem um colchão, tem um sofá, ó, vai chover e tal. Então, assim, é justamente nutrir esse pensamento, porque no Brasil é tão difícil a gente conquistar, que a gente, quando não quer mais, primeiro que a gente usa até acabar. É isso né? que eu ia te falar. A gente usa até acabar. Não dou meia vida lá, não. E quando, por algum motivo, você quer trocar, por qualquer motivo que seja, você tenta vender. A doação, ela não é uma coisa… Não é né? comum, porque é tudo muito difícil Muito a ser caro. conquistado lá, né? Exatamente. E qualquer valor que você angaria para comprar o próximo, para dar um upgrade ali, É isso. numa geladeira que tá velhinha para uma nova, qualquer 50, qualquer 100 vai te ajudar. Com certeza. Às vezes é um mês de prestação já do próximo que você vai comprar. Então a gente não tem essa cultura, né? Não tem. E A isso gente dá roupa de bebê. Isso eu dei bastante. Sim, mas esses bens, né? Esses móveis mais, né? Cama. A minha mãe, ela vem, até hoje ela fica, meu Deus. Tem hora que ela fala, gente, a gente não tá precisando, mas tá tão bonita. Eu falo, não. O pessoal Porque fica vai ter louco, alguém. o pessoal E fica de- doido, né? Gente, e é questão de horas. Aquilo que tava ali já não tá mais. Tá mais, é. Então você vê que realmente aquilo que às vezes pra você não tá cabendo, pro outro velho, é como se fosse uma luva perfeita na mão dele. Bom, eu acho importante também, agora você aproveitar que você tá falando do dumpster e que ele te atendeu muito bem nesse um ano. Gente, é tempo recorde, né? Mas agora eu queria que você falasse do que você precisa diariamente e de que você não vai encontrar nunca dentro de um dumpster. Bom, claro, né? Deus não tem como negociar, né? Assim, Com certeza, né? A gente até deixa ele, porque ele já é não a tem base. nem como colocar. Exatamente. Ele não te se leva ao quantifica. dumpster. Não te, isso não se quantifica, né? O que jamais você vai encontrar dentro desse dumpster? Primeiro que eu acho que Porque imigrante não vive só de coisas. Não, Então é muito exato. importante você pensar nisso. Porque tem gente que olha e fala, gente, quero morar nesse lugar. Olha, ela achou tudo na caçamba. Não. Tem muita coisa que você precisa. É essencial nesse momento, principalmente de adaptação. E você jamais vai achar dentro da caçamba. Então não é simples, não. Exato. Quando me perguntam, eu sempre falo, eu acho que as pessoas, né? As pessoas que fizeram parte da nossa vida, e olha que eu tenho pessoas que me conheceram quando eu tinha 14 anos, que eu continuo em relação até hoje. Ou seja, não é uma coisa ali momentânea, né? Eu tenho uma amiga de São Paulo que eu conheço desde 7, 8 anos de idade, que eu vivo e convivo e tenho carinho, enfim. Então, isso… Uma irmã de vida, né? Exato, isso não se mensura, não se encontra com facilidade. E aí é uma coisa que eu e o E Marcelo, que você precisa. é uma coisa que eu e o Marcelo, a gente conversa muito, como que é… Justamente pelo nosso jeito de ser, né? Muito de conversar, de ter pessoas. Sempre tá com muitas pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, a gente fecha a porta de casa e fala, realmente, né? Até a gente conseguir… encontrar, não pessoas como, mas espaços que a gente consiga consolidar, solidificar as amizades, né? É E se bem bastando entre desafiador. nós. É E se bem bastando desafiador. entre nós, aprendendo a se contentar só com a gente. Exatamente. A gente vive um vazio grande. Com certeza. Eu falo assim que… eu falo até pra Helena, principalmente, porque ela consegue já mensurar um pouco isso, né?
ela vai, enfim, uma transição agora, possivelmente vai mudar de escola. Então, mas e os fulanos? Eu falei, sim. Tem coisa que a gente não vai conseguir ter as mesmas pessoas, mas por isso que é importante hoje, né? O que hoje eu estou vivendo, que eu estou contribuindo para que eu consiga ter essa fortaleza. E aí a gente aprende que depois que fecha a porta de casa, é aquilo ali. Né? Por mais que sempre, toda a vida, a gente queira ter pessoas, a gente busca amizade, a gente isso, aquilo, a gente... Não. A gente consegue, justamente por aqui, ser tão só a família, o que tá ali, você consegue até olhar pro outro. Hoje eu olho pra Helene e pro Estevão, eu consigo ver coisas que eu não via na minha vida que eu tinha no Brasil. E eu falo assim, gente, é incrível. Deus deu exatamente a filha que eu precisava e o filho que eu precisava para eu poder amadurecer, para poder crescer. Como que tudo... Porque hoje eu consigo ver neles coisas que há 1 ano e meio atrás, na rotina que eu tava, eu não conseguia. Você não via, né? Eu não conseguia. E aí, quando ver. você fecha a porta, você fala que é o momento de se contentar com aquilo, se bastar, abrir os olhos e o olhar, claro, para as coisas que você nunca nem percebeu por conta da sua rotina. Exato. E hoje você vê com outros olhos e dá um valor diferente para tudo isso. Então, você não vai ter tudo dentro de casa, nesse Exato. sentido. E na hora que você abre a porta de casa, você também, às vezes, não vai ter o que você precisa. Exato. Né? Porque, às vezes, o Dunster, a loja, o outlet… físico, né? Não tem o que você precisa. Não, exato. Né? É engraçado você estar falando isso, Vanessa, porque um dia eu estava andando com as crianças e pelo trabalho que eu tenho desempenhado aqui, eu tenho um pouco de flexibilidade de horário. E até de espaço geográfico, de onde eu estou. E aí, eu tinha me organizado para quando eles chegassem da escola, eu dar uma volta com eles. E aí, me veio na minha mente, assim… Pensei assim, cara… Se eu estivesse no Brasil, eu nunca ia estar vivendo isso. E pode ser que daqui a alguns meses, eu passe a não conseguir. Então, deixa eu aproveitar o máximo. Então, às vezes, eu tô andando com a cachorra e com os dois… E tá aquela confusão, aquele neném. Mas eu falo, pô, eu vou sentir falta disso. Deixa eu… Sabe como você quer, tipo, isso agarrar e colocar porque vai passar, né? Em memórias, em cheiros, em toque. Ficar o registro ali. Às vezes vai dar um abraço, peraí, não solta ainda não, fica mais tiquinho. Justamente porque vai chegar uma hora que isso não vai existir mais. Isso é do crescimento, isso é do ser humano. E também não sei nem até que ponto que eu vou conseguir viver. Mas enquanto eu tô tendo a oportunidade, eu estou… me agarrando. Vivendo o momento presente. E vivendo, exatamente. Tá praticando um mindfulness. Exato. Olha, eu só vou voltar um pouquinho na história do seu marido, que vem então para trabalhar na área da enfermagem. E aí ele chega até ele arrumar o trabalho num hospital. Ele trabalha? Sim. Foram quantos meses? Foi 3 meses. Na realidade, a gente já veio com essa proposta. Tá. Mas quando chega o processo, eles têm muita dificuldade de entender o tipo de visto que a gente estava vindo. Quando é um tipo de visto que você tem um sponsor, ou seja, você tem a empresa que está te trazendo e te financiando, as instituições, elas entendem melhor esse visto. Tá. Mas quando é um visto que você se bancou e você está vindo… Que visto que é esse? Então, até que chegou o social, o meu marido teve que transferir o registro dele de Montana para Orlando, né? Para Flórida, quer dizer, desculpe. Então, até que ele consegue fazer isso tudo. Aí, o hospital, até eles entenderem essa papelada toda, enfim, ele começa no início de maio do ano passado a fazer o treinamento. E aí, hoje, ele já está inserido na… Quase 1 ano, praticamente, trabalhando na área dele, graças a Deus. Exatamente. A vida mudou muito depois disso? Total, Deu uma respirada, né? Total. Que bom. Ele tá satisfeito, Tá. Embora… Você disse que tá com tem mais responsabilidade, mas tá levando, né? É porque, na realidade, eu acho que também tem a questão de turno. Ele foi pra noite, que era o que ele já fazia no Brasil, mas acabou vendo que à noite a equipe é mais incompleta, então acaba tendo mais sobrecarga. E no Brasil, a urgência, chega um período da noite que ela dá uma parada. Se tá chovendo, a pessoa não vai. Aqui não, é 24 horas, é intenso da mesma forma. Aí mas tá voltando pro dia? Tem um pouco de vontade, mas ao mesmo tempo pensa, mas eu quero agora começar o mestrado. Aí já fica
Dividido, fazendo né? aquela… Dividido. Ainda pensando e analisando as opções. É, né? E a Thalita, além de dona de casa, mãe, motorista, arrumou o que pra fazer? Porque às vezes as pessoas pensam que você não faz nada, né? Não, às vezes A casa é não. autolimpante. Não é, gente. Você tem as tarefas. Quem é mãe sempre tem trabalho. Poxa vida, quem tem casa tem trabalho, né? Eu vou falar que eu acho que eu trabalho mais hoje do que quando eu trabalhava 44 horas semanais na empresa que eu trabalhava. Verdade, lá no Brasil. Tá. Exatamente. O que você foi inventar? Então, essa Thalita chega, né? Eu falo que a Thalita… Fala do nível de inglês. Isso, a Thalita, ela tem várias faces. A mãe, a filha, a esposa. Funções, então, né? Só que ela só se torna a Thalita completa, que você tá vendo aqui agora, se a Thalita profissional tá inserida nisso. E é uma coisa que eu amo fazer trabalhar. Gente, tem gente que fala, meu Deus, eu queria ter condição. Gente, eu amo trabalhar. Já peguei muita pica na minha vida. Eu paguei uma faculdade como empregada doméstica. Então, assim, né? Nada caiu pra mim. Todo mundo fala, branquinha, cabelinho loiro. Loirinha, Meu Deus, privilegiada. não. Muito pelo contrário. Eu saí da Zona Leste de São Paulo, Corinthians, entendeu? E já, enfim, já fiz muita coisa nessa minha vida. Já foi muito no Sesc. Muxe, Sesc Itaquera, meu. Eu já peguei muita micose, meu. Enfim, essa Thalita chega aqui, então… Ao primeiro momento, eu me preparei muito psicologicamente para essa minha chegada nos Estados Unidos. E eu vou abrir um parênteses, que é algo que eu não tinha compartilhado. Quando a gente está nesse momento final entre finalizar as nossas coisas no Brasil e vir para cá, porque a gente tinha um período entre ir lá no consulado para pegar o visto para chegar aqui, não tinha nem 6 meses, eu fiz uma cirurgia. Eu sou uma paciente pós-bariátrica. Então, Nossa, não parece. Graças a Deus. Ela engana a idade, ela engana o corpo. E aí, então, em novembro, final de novembro de 2024, eu passo por isso. E aí, eu e o Marcelo tivemos que ajustar as expectativas. Então, qual que era a expectativa dele? Tô tirando o visto. Não, fevereiro tô indo. Então, já tenho que começar a arrumar emprego. Já tenho que começar a fazer entrevista de emprego. Já tenho que começar isso e aquilo. E eu tava aqui na outra expectativa. Qual que era a minha expectativa? Eu tenho que fazer a cirurgia. É um passo que eu precisava. Sempre fui uma pessoa muito ativa, de academia, jogar bola, tudo. Mas eu não conseguia, né? A obesidade, ela não me deixava. Não saía de mim. Te limita, né? Te limita. Exato. E o boom, né, dessa minha decisão foi um dia que eu abaixei. No dia do meu aniversário, dia 16 de maio de 2024, eu abaixei para poder pegar o celular no carro e eu não conseguia abaixar. Porque minha barriga não deixava. Eu falei, não. A Thalita não é isso. Então, eu enfim, tracei toda essa jornada, mas estávamos com 2 expectativas distintas. Então, a Thalita já passa por esse momento de olhar para si, de tirar esse momento que precisava, de consertar. Sim. Enfim, Aí investir. precisava um ajuste, né? Exatamente. Você conseguiu esse ajuste? Eu consegui. Você emagreceu quantos 40 quilos? quilos. Bastante, né? Eu falo que esse ano eu comemoro os 40. Os 40 anos e 40 off. Então, eu vou fazer uma festa de 40. Tá. A vida mudou muito depois da bariátrica? Total. Né? Eu fui uma pessoa, mas eu permaneço obesa, né? A obesidade, ela não sai da gente, né? Igual quem é hipertenso. Toma uma medicação, mas ela Não nunca é não, deixa. gente. Tudo mentira. Linda, maravilhosa. E aí, eu falo assim, a minha vida inteira eu sempre lutei com peso. Eu não tinha um peso, não era um sobrepeso 5 quilos, 10 quilos. Não é porque eu gravidei, ganhei na gravidez. Não, eu engordava nas minhas E gravidezes não 5 tinha um quilos. monjaro, né? Não tinha as Não, canetinhas, né, Thalita? Não tinha isso no Brasil, não. Né? Isso, olha pra você, eu tô falando, não tinha nem há 2 anos atrás. Eu não tô falando de 15 anos atrás. E aí, enfim, por essa constante luta, eu sempre fazendo muita atividade física, eu sempre fui muito ativa. Na empresa, né, na função que eu desempenhava, sempre muito de salto social, maquiada e tudo. E sempre suava muito. Eu falava, meu Deus, eu vou pra academia todo dia, eu não consigo perder peso. Aí você começa a entrar naquele bug ao contrário. Pô, não vou emagrecer. E eu falava, não, sai pensamento capeta. Não pense isso. E aí, então, a gente ajusta isso. Eu faço a cirurgia, eu super bem, eu nunca tive nada. Eu Nunca não tenho teve nenhuma nada, gente. Eu falo efeito assim, colateral, nada. Eu como de tudo, eu não passo mal, assim, Quantidade sabe? diminuiu. Total. Tá. Álcool, porque diz Eu que nunca quem toma… fui, você nunca fui. Tá. Então, é isso que eu ia te falar. Quando você fala pra mim sobre os Estados Unidos, eu já tive que fazer um primeiro… Por isso que eu falo com você. Preparo na mente ali. Tem uma diretora que foi diretora dessa empresa que eu trabalhei. Infelizmente, ela já não tá mais entre nós, mas uma pessoa magnífica. Um dia ela me perguntou, você se considera uma pessoa resiliente?
Hoje eu olho pro meu marido e falo, cara, eu não imaginava naquela época, 8 anos atrás, o que era resiliência. Eu A falei, gente descobre sim. aqui, não é? Eu falei, cara, não, quando você imigra com 2 meninas, aí você fala, não, agora eu posso te falar de E resiliência. esse país, se tem uma coisa que ensina a gente, é essa danadinha dessa resiliência. Total, total. Porque senão você pega suas coisas e você volta para um lugar que a gente acha que é difícil, mas se torna mais confortável. O Brasil é um lugar mais confortável. Então, eu já tive que ter esse momento de me preparar, olhar mais para mim. Então, Kit Kat, não, Häagen-Dazs, Burger King. menina, mas olha, eu vou te falar uma coisa que é engraçado falar, mas Marcelo, meu esposo, é testemunha. Eu nunca fui uma pessoa compulsiva, nunca comi muito. Então, a bariátrica, pra mim, foi só um auxílio que eu tive de uma coisa que hoje eu faço. Então, hoje, 5h20 da manhã, eu tava fazendo minha atividade física, entendeu? E que era o que eu já fazia no Brasil. Então, Você assim… faz no condomínio onde você mora? Sim, eu tenho uma pessoa no Brasil e aí eu faço com essa pessoa. Você tem tipo um personal e tal. Mas ela faz com várias pessoas, então é tipo um grupo. É melhor ainda, porque o dia que você tá desanimada, a galera tudo pondo foto. Gente, cadê o fulano? Cadê o fulano? E Não veio hoje. Você entra também junto pra você dar aquela animada, né? Porque eu tava só na academia, tava meio deprê. Eu sou pessoa da pessoa, eu gosto de pessoas. Então eu jogava bola, então eu gosto de equipe. Então, quando eu… passei por esse momento da bariátrica e aí a Thalita, assim, destinou a força para isso. Agora ela vai focar na força dos Estados Unidos, da imigração. Eu preparei minha mente, eu digitei no meu mindset o que a Thalita ia ser quando ela chegasse aqui. Então, a Thalita, ela vai ser durante um tempo a mãe, que vai ter que auxiliar aqui na adaptação dos filhos, vai ter que auxiliar aqui na adaptação da casa, do marido, vai ter que dar uma gerenciada. Eu saí de um ambiente que eu tinha, por exemplo, uma pessoa aqui na minha casa fazer faxina, então eu já sabia que isso para mim nunca foi problema. Como eu falei, eu trabalhei já até de empregada doméstica, então para mim isso nunca foi o problema. Mas eu já me preparei, eu preparei a minha mente. Mas ao mesmo tempo de lá, eu já pensava em coisas que eu poderia fazer aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, dar o diploma de fisioterapia, o que eu ia ter que fazer? A língua, para mim, infelizmente, é a pedra. É seu desafio? É o meu desafio. Tá, é a não pedra, é pedra, não, é desafio. É desafio, né? Assim, Como eu tá consigo, o nível do seu inglês? Eu consigo compreender. Então, as pessoas conversam em inglês, eu entendo tudo que elas falam. E hoje eu tô formando frases com as palavras, mas ainda falta… Então, você estuda? O que você usa como ferramenta? Faço estudo online, que nesse momento é o que tá… O curso de internet, professor, o que você usa? Então, é uma plataforma que tem do Brasil, mas a gente tem aula ao vivo, a gente tem aula com professor, a gente tem gramática, a gente tem a parte de inteligência artificial para dar uma ajudada. Então, você entra, eu quero fazer aula ao vivo, segunda, terça, quarta, quinta, desse horário. Aí você já sabe que naquele horário um professor vai estar te aguardando durante 1 hora para você poder fazer a aula. Entendeu? Tem aula em grupo, tem aula com o professor, mas também tem aula em grupo com o professor, tudo ao vivo. Mas eu também tenho acesso à parte mais, assim, do beabá gramatical, né? Uma parte mais de inteligência artificial. Você acha que tá te ajudando? Ajuda. Mas eu já não tô tomando, tudo, né? Não, já tô tomando outros caminhos. Precisa de um além, não precisa? Precisa. Até porque no início tava muito mais fluido. Aí a gente começa, aí a Thalita deixa de ser só o papel que ela tava e o profissional entra, exige aí mais. os horários eles começam a ficar mais tomados. E exige mais, né? Exige. Você vai aumentando o nível ali. Exatamente. Então, já é um objetivo. A gente tá voltando, eu já falei com meu esposo, a gente tá voltando… Segunda-feira, terça-feira, eu já estou desenhando algumas coisas, porque minha mente também é essa mente do movimento, entendeu? Então, já estou direcionando outras coisas. Mas sim, hoje, se você me perguntar, eu me privo de estar em ambientes ou de ter, às vezes, acesso a algumas vagas, algumas oportunidades de trabalho daquilo que eu já fazia no Brasil, como gerente comercial, né? Uma gerente ali de negócios, por conta do inglês. Né? E aí, essa Thalita… Dá uma travada, né? Total. Trava um pouco a gente, né? Total. Não tem como, né? Assim, mas faz parte do processo. E você tá no caminho. Eu também, assim, eu também falo… Eu não tô aqui há 10 anos, né? É 1 ano. E 1 ano que eu também tive que desempenhar várias funções. Mas vou te falar que tem gente há 10 que não tá nem no seu nível. Por quê? Porque cada um tem a sua… o seu time, sim. Entendeu? Tem gente que trava, tem gente que não consegue, depende muito também do ambiente que você tá. Eu, por exemplo, eu fico mais em casa hoje, então isso também segura um pouco, por quê? Porque sim. Eu não tenho essa troca diária. Exato. Então, na verdade, cada um tem seu time, a sua história, não se compara a ninguém. Não, e o ambiente que eu moro, né, ali, vamos colocar assim, um bairro, como se fosse um bairro, Hunters Creek, acaba tendo muito brasileiro.
E é do lado que, assim, tem muito latino. Então, meu marido fala inglês no hospital e fala espanhol. E eu tenho essa facilidade com o espanhol, que eu já tive acesso a isso no Brasil. Então, acaba que quando eu percebo alguém tá falando espanhol, eu já começo a falar também. Aí vai aquela coisa, ele me entendendo, eu no meu portunhol. Enfim, a gente chega… Mas consenso, né? Mas eu acordo. tenho tentado, assim, me expor mais, né? Sim. Fazer coisas, por exemplo, eu tenho que trocar uma coisa, não levo mais Marcelo. E se eu tenho dúvida de alguma coisa, E quando toca o telefone? eu digito no tradutor o que eu quero falar. Eu falo. A gente olha, dá aquela… Tem isso, aquilo. Aí, quando eu vejo que a pessoa vai falar muita coisa, eu falo assim, olha, eu não falo… Eu entendo inglês, mas eu não falo muito bem. É possível em espanhol? Porque às vezes é uma coisa que você quer, né? Igual, por exemplo, às vezes eu tô lidando alguma coisa de algum cliente específico da minha área de atuação, como agente financeiro, eu tenho que falar inglês. E aí eu vou para aqui, ó, eu escrevo tudo que eu quero falar, Tudo que possíveis você precisa. perguntas que a pessoa vai me fazer, eu anoto tudo ali e ali eu vou indo. Ou senão eu falo, você pode me falar mais devagar, que eu não estou te entendendo. Então, eu já gerenciei algumas frases na minha mente. Já estão ali pra prontas. eu me sair. Então, se eu tenho que ir na escola dos meninos, se eu tenho que conversar, eu converso. Então, entendeu? o importante é você encarar, né? Exato. O meu marido fala o seguinte, amor, você encarou a licença para trabalhar como agente financeiro com muita força. Faz a mesma coisa no inglês. Eu tô nessa. Eu tô pegada nessa Você tá indo força. buscar ele, né? Essa força, ela existe em mim, mas eu tô nela, né? É porque a sua licença você teve que buscar também, ela não bateu na sua porta. Não. Então, se você ficar esperando que o inglês vá bater, não vai. De jeito É a nenhum. mesma coisa. De jeito nenhum. Vamos falar dessa licença sua? Então, Tá. Que Explica que desafio. licença é essa, porque para trabalhar com isso, na Flórida, você tem que ser Exato. licenciada. Exato. Então, vai, abre aí a… Então, agente financeiro entrou na minha vida quando Marcelo teve o tumor. E ali, por uma questão de preocupação financeira, estrutural, se algo viesse a acontecer… No Brasil No ainda. Brasil ainda, lá, né, há muitos anos atrás. O Marcelo teve tumor em 2012. Quando foi em 2013, a gente faz uma apólice de seguro com o objetivo de aposentadoria. Então, a gente tinha o seguro de vida caso falecimento ou caso doenças. E aposentadoria E que quando no Brasil a gente isso nem é chegasse… cultural, vamos Não, combinar? exatamente. É porque a água bateu lá Isso também, que eu ia aí te você falar. que sentiu a No necessidade, né? O que acontece? No Brasil, a gente tem uma gerência da nossa aposentadoria de forma muito assim. Se você é CLT, você vai ter direito a isso. Se você é autônomo, você vai ter direito àquilo. Quando a gente tira isso, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas que às vezes estão aqui até como estudante, eles não sabem nem o que eles têm de direito, não sabem nem o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, lá atrás, por conta desse preparo, né, essa proteção que a gente buscou, eu conheci uma agente financeira e fizemos um planejamento financeiro que incluía um seguro de vida com benefício em vida e aposentadoria. E essa gente falou comigo, Thalita, você já pensou em ser agente financeira? Falei, como assim? E ela falou, olha, perfil, quantidade de pessoas que você conhece, você é muito organizada, você gosta de coisas novas, enfim. E todo ano, quando ela fazia as nossas revisões anuais, ela jogava isso na minha mente. Mas eu tava muito bem na empresa. Eu tava numa fase que eu só crescia. Eu tava fazendo uma coisa que eu gostava. Mesmo os perrengues, bater meta, essas coisas, essas loucuras. Eu gosto muito disso. E aí, quando eu venho pra cá, do nada, mas a gente sabe que é Deus, acaba me direcionando um dia, uma luzinha, plim! Chegou uma luz na minha mente e eu fui estudar um pouco sobre isso. Então, eu descobri que nos Estados Unidos, para você poder trabalhar com isso e com várias outras coisas, você precisa de ter uma licença, né? Então, se hoje você vai trabalhar fazendo pé e mão, manicure e pedicure, você tem que ter uma licença. Você vai trabalhar fazendo massagem, você tem que ter uma licença. As profissões mesmo as mais simples, elas precisam Exatamente. que você tenha essa licença. Tirando limpeza e construção, Me corrija se eu estiver errado. tudo. Até quem vende o seguro precisa ter uma licença e o seguro. Exatamente. Né? Então, é tudo assim aqui. Exato. É assim. Nos Estados Unidos, então, cada estado, né? Ele tem a sua lei daquela profissão. Então, aqui na Flórida… existem as leis que regem a Flórida, enfim, em cada estado.
E então eu fui atrás de saber, essa prova aqui na Flórida é feita em inglês ou em espanhol. E pela pouco tempo que eu estava aqui, porque eu comecei essa minha trajetória em junho, então eu cheguei em meio de fevereiro e comecei isso em junho. Comecei a estudar em junho. Então foi muito rápido. Então eu optei por fazer em espanhol, estudar em espanhol e fazer a prova em espanhol. Eu não fiz em inglês, porque estava muito pouco o tempo que eu estava aqui. E foram muitos meses de estudo. Então eu comecei em junho. Eu faço minha primeira prova em setembro, não passei. E aí eu faço uma prova novamente em outubro, passei. Então, quando falam assim, a pessoa trabalha com seguro de vida. Agente financeiro tem como função fazer um planejamento financeiro. No seu caso… Geral, né? Geral. No seu caso, pode ser que o seu auxílio financeiro esteja relacionado, por exemplo, a planilhar seus gastos, ou uma pessoa que está abrindo uma confeitaria, não sabe como gerenciar aquilo, como colocar entradas e saídas. Então, trabalha desde isso, tá? É o que nossa licença permite, desde isso, até sim trabalhar auxiliando as pessoas como ter uma aposentadoria nos Estados Unidos, ou como fazer um college para os seus filhos, né? Pensando a nível de dinheiro, a nível financeiro, para subsidiar aquilo ali. A gente também pode trabalhar com dolarização, com aquela pessoa que às vezes está no Brasil, um empresário que está no Brasil e quer pegar aquele dinheiro que ele guarda todo mês, todo ano, anual, e ele quer dolarizar isso. Então, a nossa licença também permite isso. Vou te indicar para o meu cirurgião maravilhoso, Dr. Gilberto Pereira. Ele me perguntou sobre isso e eu não soube responder. Ai, que ele ótimo. está em Taubaté, interior dali de São Paulo. Exato. Eu não sabia nada. Eu falei, vou ter que ir atrás dessa informação. Exato. Então, é para aquele empresário, né, que já está acostumado ali a guardar anualmente um dinheiro, seja para sua aposentadoria, seja para os filhos, enfim, alguma coisa, sucessão patrimonial, que seja. Em vez dele deixar isso no Brasil, ele traz para cá, porque o dólar é uma moeda forte, uma moeda que não desvaloriza como o Brasil, né? Como real, desculpa. Então, se a gente pegar o R$100 na década de 60, hoje esses mesmos R$100, ele equivale a R$13,27. Se a gente pega $100 naquela época, hoje ele equivale a $100. O dólar, $1, ele continua sendo $1. Então tem essa possibilidade. E também tem aquela pessoa que quer fazer um seguro de vida. Só que o seguro de vida, outrora, que as pessoas conhecem, a gente fala que deveria chamar seguro de morte, que a pessoa só tinha direito àquilo se falecesse. Mas hoje não, já há alguns anos existem cláusulas nos contratos que possibilitam que essas pessoas, além de terem esse dinheiro, se caso falecer, ainda tem várias doenças que são incluídas nessa pólice. Então, vários tipos de câncer, derrames, aneurisma, infartos, enfim. Porque você não precisa do dinheiro só quando morre. Exato. Às vezes você tem necessidade quando você está vivo, é isso que eu né? ia falar. Por exemplo, já existiu pessoas, a gente conhece, que hoje até tem uma agência, é agente financeira, ela teve um tipo de câncer que o dinheiro que ela recebeu, o montante que ela recebeu, ela quis abrir uma empresa de granito. E tá tudo bem. A outra pessoa, aquela pessoa que adoeceu muitas vezes, que é o segurado, ele vai precisar de ter uma pessoa cuidando dele para você não sair do seu emprego, porque a vida continua, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que se tu não trabalha, tu não ganha. Aqui não tem atestado médico, não tem licença saúde, não existe essas coisas. Então, esse dinheiro ele pode ser convertido o quê? Para se você precisar. Ou no caso de uma invalidez, enfim. Então, também trabalhamos com isso. Então, a nossa licença, ela te direciona quais são os produtos que você trabalha. Mas você não tem uma licença para trabalhar com investimento. Eu não tenho uma licença para poder falar de algum tipo de poupança. Então, a gente tem que entender quando a pessoa fala assim, mas agente financeiro vende seguro de vida. Bom, então aí depende do qual é o profissional que cruzou o teu caminho. Eu posso te falar daquilo que eu aprendi. Eu não estudei 3 dias. E não passou em 2 provas. E não Teve que passar paro por 2 de estudar provas. até hoje. Porque o que uma fisioterapeuta que trabalhava no setor de negócios, saúde ali, eu trabalhava com ventilação mecânica, oxigenoterapia, dava treinamentos e tudo. O que essa pessoa agora vai falar de dinheiro? Quem que é essa pessoa? Só que as pessoas não sabem por detrás quem que é essa pessoa. Uma pessoa que teve a cultura, uma disciplina toda familiar vinda da mãe que trabalhou na Bolsa de Valores, que me ensinou muita coisa. Uma pessoa que passou por uma situação que precisou, que procurou um seguro de vida. Da sua própria então, casa. eu fui estudar aquilo ali para entender. Teoria e prática, né? Exatamente. E eu sei o que a ausência de um seguro de vida faz quando o Marcelo teve o tumor. E o que seria
se a gente já tivesse aquilo naquela oportunidade, né? A falta que fez, a diferença que fez, né? Exatamente. E aí, das pessoas que a gente convive mesmo, né? Fazendo esse… Não tenho nada contra, enfim, entendam. Mas fazendo esse tanto de vaquinhas, muitas vezes. Porque a pessoa adoeceu e fulano de tal Morreu. tem que parar de trabalhar. E às vezes também morreu. E fulano de tal tem que parar de trabalhar ou pra cuidar, ou pra… Era o único provedor. Era o único provedor, exatamente. E a gente não tá falando, gente, de pessoas com 80 anos. A gente tá falando de homens infartando com 30, 43. 40, exatamente. Né? Um câncer, uma mulher tendo um câncer de mama, um câncer de útero, que hoje são muito mais diagnosticáveis, não é que a incidência aumentou, mas é muito mais diagnosticável do que há 15, 20 anos atrás, com 38 anos. Então, por ter passado por isso e ter vivido a importância, né, desse seguro de vida, você foi estudar justamente para auxiliar as famílias, as pessoas, para que não passem pelo que você passou, caso aconteça isso com ela. Exato. Pode não acontecer? Pode, com certeza, e amém. Mas e se? E outra coisa também, e aí vem um olhar da Thalita fisioterapeuta. A saúde, ela traz isso, esse olhar humano para com o outro. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu não penso num seguro de vida. Eu olho para uma pessoa e falo, como que eu posso ajudar essa pessoa a entender algumas opções que os Estados Unidos têm, que no Brasil vão ter outras, e às vezes algumas até parecidas. Por que que o americano faz tanto o seguro? É Por que que o cultural. americano tem lá um iPhone 17 que ele paga às vezes $30 por mês na sua conta, mas mesmo assim ele faz um seguro daquele iPhone que nem foi caro para ele. Então, por quê? E por que que a gente vê tanto americano de 75 anos trabalhando no Walmart? A pessoa já está aposentada, mas hoje o que ela ganha não gerencia muitas vezes o financiamento da casa, ou não paga as O contas imposto. básicas. Às vezes não paga até nenhum imposto, né? Exatamente. Então, é entender isso. Então, a pessoa que está aqui, seja ela como estudante, a pessoa que está aqui com visto, enfim, é trazer essa luz. E pode ser que alguma coisa que eu te apresente, você ache interessante para você, para sua casa, para sua família, como pode ser que não. E tá tudo bem. Mas eu, enquanto função, qual é a minha função? Levar a informação. Simples assim. E essa informação, e eu lido com isso com muita ética, com muito olho no olho. Literalmente, é olho no olho. Porque não tem como. É um tema extremamente difícil das pessoas falarem. Dinheiro. É delicado, falar né? de dívida. Outra coisa, falar de morte. Apesar que as pessoas fogem, e a coisa mais certa da pessoa, um ser vivo, seja uma planta, um animal ou um ser humano, é que um dia vai morrer. A gente espera que seja muitos anos pra O mal frente. inevitável, E né? que ela viva bem, plenamente. Mas e se não viver? Eu tenho um sogro que faleceu com 60 anos. Por conta de infarto. Isso é verdade, porque eu lembro que eu comentei em família com algumas pessoas na época da gente fazer um seguro funeral. E todo mundo falava, Deus me livre, Que sai isso? fora, não Pra quero nem pensar falar. nisso? Uhum. Pensar nisso, falar disso? E Não, não mas a é. gente precisa comprar um terreno, a gente precisa… Nossa família tem idosa, a gente precisa estar segura em relação a isso. Não quiseram nem falar. Eu tentei Exato. com umas 3, ninguém quis conversa. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas pra que eu vou deixar alguma coisa? Eu vou morrer, eu vou deixar o quê pras pessoas? Conta Cara, pra até, pagar. até pra te enterrar. E aí que eu vou te falar uma coisa, Vanessa. Se você não tem o que conhecimento que acontece, aí que você é passada a perna. Aí que você cai nas malandragens. E, infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que não em qualquer país, em qualquer cultura, né? Vão ter pessoas que vão utilizar ali, às vezes, de um momento de fragilidade da sua parte, da sua família, enfim, ou de desespero, para ganhar alguma coisa sobre isso. Então, a função é essa, é levar a informação. E pode ser que alguma coisa que eu te apresente seja interessante, e aí, enfim, um agente financeiro, ele é um profissional autônomo, né? Eu não trabalho em uma empresa. Em uma companhia. Eu tenho um broker específico, e esse broker, ele me representa perante várias seguradoras. A gente tem seguradoras nos Estados Unidos que pagou seguro do pessoal do Titanic. Tem mais de 170 anos. Então, porque já me perguntaram isso. Mas o que garante que essa seguradora não vai quebrar e o que vai fazer com o meu direito? É segura. O que garante que essa seguradora é segura? O que garante é o histórico que eles têm. Então, a gente está falando de empresas centenárias. Entendeu? E eu não tô falando que são 100% confiáveis no sentido E de… se tem uma coisa que esse país aqui, uma delas, né? Porque são muitas, graças a Sim. Deus. Leva a sério esse lance de seguro, né? Exatamente. Então, existe toda uma categoria. A gente faz uma simulação, a gente coloca tudo que vocês possam imaginar. Depois existe toda uma anamnese, todo um contexto médico, né? E não acha que a pessoa consegue esconder, ou que a pessoa… Às vezes ela nem quis, às vezes ela esqueceu de comentar alguma coisa com o médico. A seguradora
Ou esqueceu de comentar alguma coisa com a gente, mas em algum momento ele comentou com o médico e está no prontuário dela. A seguradora não Vai é que ter acesso. ela não vai ter acesso ao prontuário específico da pessoa, mas ela tem o médico. E aí ela tem essa conexão com o médico para saber, peraí, uai, ele falou que não fuma, mas aqui ele falou que, sei lá, tratou um câncer por conta de tabagismo, enfim, né? São, enfim, exemplos. Então, é essa a função. Então, essa Thalita, ela utiliza de coisas que ela já trabalhava no Brasil, de comunicação, de ética, de buscar pelo outro, a melhora para o outro, e traz para si. E existe uma coisa muito, muito interessante. Então, quando as pessoas falam, nossa, a gente financeira é uma pirâmide e tal, eu falo, cara, primeiro, eu estudei que nem uma doida. Só quem conviveu comigo para estudar em uma outra língua sabe o tanto que eu estudei. Eu tiro uma licença que eu pago mensalmente um seguro sobre erros e omissões. Mensalmente, que rege, que fala, que me coloca ali justamente se alguma coisa da minha atitude ou do outro para comigo foge dessa parte toda ética. Eu tenho leis que subsidiam a minha profissão, regras a ser cumpridas. Eu tenho um código a seguir. Né? Então, é claro que se eu bato uma meta, como se fosse em qualquer setor de vendas. Eu bato uma meta, o meu gerente que está acima de mim vai bater a meta, o dono vai bater a meta e todo mundo vai ganhar. Mas isso não é ser uma pirâmide. Isso é ser o quê? Algo escalonável. Então, tem lá o dono da empresa. Se a pessoa vende uma coxinha, ele precisa de você que compra a coxinha? Ok? Você é quem compra. Então, eu vendi aquela coxinha. Aí, o funcionário que te vendeu, ele vai conseguir o salário dele. Quem supervisiona essa lanchonete também ganha. Vai ganhar. Então, se o funcionário for mal ou se a coxinha não for vendida, o funcionário não Quem ganha. Quem plantou o trigo também ganha, né? E o gerente não. E aí, o dono da lanchonete, que precisa gerenciar isso tudo para poder vender, o que acontece? Ele precisa que venda a coxinha, que o gerente, né? Todo mundo passe por essa. Para que ele consiga ganhar. Então, nada mais é do que a lei da venda. É isso, né? Sim, faz parte. Eu não vendo uma calça para você, que é algo que você bate o olho, experimenta e fala, eu quero ou não quero. Eu vendo muitas vezes uma... E que mesmo assim, sendo uma calça, tem muita gente por detrás disso. Exato. E eu vendo... Eu ensino as pessoas a olharem para aquilo que muitas vezes o dia a dia da América não possibilita. Por que você consegue gerenciar 3 passes anual da Disney, SeaWorld ou sei lá mais o quê, mas não consegue ter um planejamento? Porque a pessoa fala, não, mas aposentadoria é pra eu pensar mais pra frente. Mas peraí, eu não sei o que vai ser de mim daqui 2 dias. Eu não sei o que vai ser de mim no próximo minuto. Então, é justamente eu levar esse conhecimento, entendeu? Então, eu levo muito a sério e eu entro em defesa da profissão no sentido de aquilo que a gente passa pra gente conseguir chegar aqui, e às vezes pessoas que não sabem nada daquilo ali acabam colocando, né? Porque eu vi fulano. É lógico, a gente ouve várias coisas em todas as profissões. Não é essa a profissão que vai deixar de ter. Mas é uma profissão de muito zelo para com o outro. E o que o seu cliente pode esperar de você? Primeiro que eu vou olhar para ele pensando... Ele tá aqui, ó. Ah, ele Vamos tá lá. aqui. Então, eu tô olhando pra Vanessa, então você tá aqui. Vamos falar com esse cliente. Esse cliente. Primeiro que eu tenho uma base que eu levo para mim, que eu falo assim, né? Eu faço pelo outro o que eu gostaria que fizesse pela minha mãe ou pelos meus filhos. Então, eu não levo para ninguém algo que seja vantajoso, que eu falo, eu vou oferecer isso porque eu vou ganhar mais. Então, isso é uma coisa minha, que eu levo na minha profissão, na fisioterapia eu levava, quando eu era gerente na empresa que eu trabalhava. Então, eu tenho isso para mim, né? Esse tipo de olhar. O que você pode esperar de mim é que dentro daquilo que eu vejo de interessante, de bacana, de opções, eu vou te apresentar as melhores. E você pode gostar de alguma coisa, querer, ou você pode falar, Thalita, muito obrigado por isso tudo, nós vamos continuar convivendo, nós vamos continuar sendo amigo, porque as relações que eu faço com as pessoas não estão relacionadas apenas àquilo que eu trabalho, né? Isso vai muito além. É óbvio que muitas vezes, até por eu ter pouco tempo que eu estou aqui, eu falo disso mais para as pessoas que estão ao meu redor e cada vez mais tenho buscado conhecer mais pessoas para falar disso. Até porque eu sei o que isso impactou na minha vida. Hoje eu tenho seguro de vida, meu esposo tem um seguro de vida, porque eu não quero que ele passe por coisas que eu já vi o meu vizinho, seja no Brasil ou aqui passando. Então, você pode esperar que dentro daquilo que eu me ofereço, né, que eu me disponho a fazer, eu vou fazer com o máximo de ética e da melhor forma possível. E com a intenção, que Exato. é de proteger. Exatamente. A nossa intenção, na realidade, aí é da profissão em si, é trazer proteção.
Se depois a gente vai pensar na aposentadoria, se a gente vai pensar no dinheiro que a gente vai guardar para a faculdade do filho, não. Eu preciso que, se hoje te acontecer uma coisa nesse exato momento, você está sentada aqui, sentiu uma dor, teve um infarto, você precisa estar protegido. Isso é o que baseia a nossa profissão, a proteção. Tá. E é nisso que você vai ficar cada vez mais dedicada, é isso? Com certeza. Tem um @ de Instagram para deixar pra gente? Tenho, aproveita, sim. deixa aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o meu perfil profissional, que é @ThalitaDolci. Thalita normal, Dolci é DOLCI. E ali eu deixo conteúdos, dicas. Ali você responde mensagem. Exatamente, dia a dia. Então, eu conheço pessoas que têm dúvida, eu conheço ali, eu respondo as pessoas muitas vezes que querem saber mais da carreira. A gente também, tem essa possibilidade. É uma carreira, sim, flexível, uma carreira flexível de horários. Então, você pode trabalhar em part-time ou full-time. Tem uma possibilidade geográfica, né? Então, eu estava vindo para cá, eu estava respondendo pessoas que estavam me perguntando coisas. E de outro lugar distante? De outros lugares, né? Lugares distantes. Hoje, eu sou uma agente licenciada no estado da Flórida, mas eu posso me licenciar em todos os estados. Aí, cada estado tem suas regras, suas leis, enfim, o que você faz, ou prova, ou enfim. Mas hoje eu tô focada na Flórida, mas eu posso me estender. Então, não me deixe de procurar, mesmo que você não esteja na Flórida, né? Que a gente tá aqui. E não, mesmo que não seja para fazer nada, mas que seja para tirar dúvida, para perguntar, dica. Uma das bandeiras que eu levanto, eu faço isso de forma geral. Às vezes eu tenho uma pessoa que eu conheço que trabalha com cerimonial. Aí eu conheço uma pessoa que trabalha com bolo de casamento. Aí eu conheço uma fotógrafa, aí eu conheço uma florista que faz, e aí eu faço a conexão entre essas pessoas. Então isso para mim é extremamente importante. Às vezes meu marido fala: "Moça, eu fico o dia inteiro conectando as pessoas". Eu falei assim: "Mas é porque a gente tá aqui nesse mundo para ser um pouco da luz que Jesus foi". Então, se eu tô conseguindo levar um pouco de energia boa, um pouco de luz, de bênção para aquelas pessoas, o mar, ele é assim. É uma onda que vai. Um dia essa onda, ela volta. Pode ser que nem eu receba essa onda de coisas boas, que sejam os meus filhos, as pessoas que estão ao meu redor. Mas a gente tá aqui para isso, né? É verdade o que ela diz. Inclusive, eu conheci essa querida aqui numa reunião de mulheres, onde a gente se conectou, né? Uma reunião do Gringas, Exato. em Orlando. Em Eu fui lá Orlando. num café da manhã maravilhoso. Vocês receberam a gente super bem, obrigada. Obrigada, Tati, a nossa fundadora, a mulher maravilhosa que passou por aqui. O episódio dela é incrível. Tati Lucas tá aí na nossa playlist. Vale muito a pena você assistir. Ela é brilhante, fantástica. Uma mulher de muita inspiração. E em Orlando a gente fez essa conexão, né? Exato. Foi muito bacana. E ali a gente percebe o quanto essa conexão ela é importante em todos os sentidos, né? Exato. Olha Até você porque, aqui hoje. Olha pra você ver. Como diz o meu povo mineiro, que eu sou a paulista mineiro, ó pra você ver. Exatamente. Né? Quem diria? Beijo pra gringas em Orlando. Olha, nesse um ano, né? Eu sei que é pouquinho ainda, né? Mas já deu pra viver muita coisa. Uns 10 no mínimo. Uns 10 anos você ganha nesse um ano. Qual o seu balanço, assim, dessa mudança desse um ano? De vida, de país, de cultura. Uau, que coragem. E qual o seu balanço, né? Olha, eu espero viver 10, 20, 30 anos, eu espero ver netos, eu brinco com a minha menina, eu falo assim, não sei se você vai casar com uma americana, eu espero viver muito. É isso que eu ia te falar, essa espera que você faz é aqui ou lá no Brasil? Aqui. Aqui? Que legal. Eu não digo que eu nunca voltarei pro Brasil, né? Enfim, a gente porque nunca pode dizer nunca. Porque aquele é nosso lugar também, exato, né? A gente nunca pode dizer nunca para nada, e a gente nunca pode olhar para trás e não se lembrar das nossas raízes. Porque se eu tô aqui, se eu sou o que eu sou, tem toda uma conexão com a minha família, mas tem toda uma conexão com o meio que eu estava, né? De onde você veio. Exato. Uma mãe que rompeu fronteiras para que os filhos pudessem ter acesso a coisas que naquela 30 anos atrás ela pensou que poderia ser melhor, me trouxe para que eu estou aqui hoje, né? Então, eu não vai esquecer, né? Jamais esquecerei e não consigo não ver o tamanho da importância que teve e que eu tenho certeza que continuará tudo no seu tendo. raio-x ali. Exato. Tá? É impresso. Tá impresso. Né? A hora que você solta um português, como. o outro fala assim, não, precisa falar inglês, não. Ali se funde, né? Mas esse balanço, eu falo que foi literalmente o casal mais improvável que fez acontecer e que faz diariamente. Para as pessoas que estão te assistindo, por exemplo, lá nesse Brasil, famílias, amigos, nesse um ano, o que você tem para falar para essas pessoas? Como que tá a Thalita e a família?
A gente tá vivendo desafios diários, mas sonhos que a gente não imaginava, né? Eu virei pro meu esposo. Inimagináveis. Eu virei pro meu esposo vindo pra cá, eu falei assim, cara, a gente tá aqui há 1 ano e 2 meses, já é a 3ª viagem que a gente faz. Em família, né? Porque lá no Brasil eu viajava muito por conta da carência do meu trabalho, Marcelo também, ali no Conselho Regional de Enfermagem, viajava muito pra gente ficar no território mineiro, mas a gente tá conseguindo ter em família. Continua sendo desesperador, plantão noturno, a área da saúde é essa loucura em qualquer lugar. Mas assim, a gente tá conseguindo viver em família coisas, tempo de qualidade que a gente não conseguia. Eu tenho certeza que a gente ainda tá. A gente não veio pra cá viver um sonho americano, a gente não veio idealizado com muitas coisas, no sentido de que vai mudar, vai ser. Não. A gente veio com o objetivo de estruturar uma nova realidade. Um dia de cada vez. Exato. Então, a gente, Não nesse tem mundo balanço. de Alice aí, né? Exato. Nesse balanço, eu penso: olha, hoje, às vezes, foi. Aquele peso, mas aí amanhã as coisas vão se equilibrando e assim a gente vai conquistando. A realidade de quem mora aqui é tão diferente quando a gente vê pela telinha, pelo Instagram, que eu vou fazer uma pergunta pra ela que eu não sei a resposta. E pode ser que eu caia por terra aí, né? Mas me deu vontade de fazer essa pergunta só pra vocês terem uma ideia de como é diferente. Você mora praticamente na Disney. Exato. Quantas vezes você visitou a Disney com seus filhos? Nenhuma. Eu não tenho nenhum passe anual da Disney. É isso. Não é uma coisa barata de se fazer. Não. Ela mora exatamente no quintal. Exato. Literalmente. De qualquer um dos parques. Literalmente. De qualquer um. Nesse 1 ano, quais deles você visitou? Nenhum. A realidade de quem mora realmente é muito diferente do que se vê aí do outro lado do turismo, né? Do que os outros contam na internet, que muitas pessoas acreditam. Até porque, Foi por Vanessa, falta de vontade? Nunca, muito pelo contrário. Eu e meu marido, gente, o dia que eu vi Cinderela, quando eu fui. Gente, eu chorava copiosamente. Onde você viu a Cinderela? Quando eu vim em 2019, pra gente Só poder passear. Só passear. Eu chorava. Seu filho mesmo não conhece. Não conhece. Disney Springs, sim, que é de graça. De graça. E por uma questão de ambos gostarem muito, todos nós gostamos muito de água, de praia, essas coisas, a gente tem SeaWorld aquática, porque é algo barato, acessível. É bem em conta, e né? a gente tem condição de usufruir disso o ano todo. Então, né, é uma coisa, eu brinco assim, que da mesma forma que tem a piscina, né, nos condomínios, aqui é muito comum ter piscina, então no nosso condomínio tem, mas é uma forma da gente ter alguma coisa de diferente. Então, quando a gente chegou, a gente optou por fazer isso. E tá tudo bem aquele casal, aquela família, aquela pessoa que quer investir seu dinheiro na Disney. Mas a vontade… que tem pra investir, né? E a vontade, ela existe muito grande. Eu passo naquele anel da Disney e aí o meu marido fala, gente, será que ano que vem? Ou será que semestre que vem? E uma coisa que eu falo com ele é assim, eu não sei quando, eu não sei como, um dia vai acontecer. Mas hoje nós estamos escolhendo plantar para não ser momentâneo. Para ser para um tempo grande. Então, o que a gente está plantando aqui nessa terra não é para que não dê certo. Então, muitas vezes a gente precisa abrir mãos de coisas hoje para a gente conseguir colher lá na frente. Vocês não querem construir o castelinho na areia, né? Não, de jeito nenhum. Até porque o castelo, né? Ele muitas vezes… Ele é muito brilhoso para quem tá olhando, mas para quem entra lá, né, ele tá cheio de imperfeições ruins e vai ter. Quando a gente era pequena, a gente fazia muito essa analogia com a história dos 3 porquinhos, lembra? Exato. Tinha a casa de madeira, de Exato. palha. E o que sofria mais e o que fazia concessões, abria mão de tudo, o resiliente que queria fazer a casinha de tijolo. Exatamente. Na minha infância… E a formiguinha que ficava lá? Enquanto todo mundo tocava, ela tinha que trabalhar. Exato. Na minha infância… eu comecei a frequentar uma igreja, minha mãe não era cristã, meu irmão, eles não iam na igreja. E na rua da minha casa, em São Paulo, eu tinha uma grande amiga, ela morava do lado da igreja, quase dentro da igreja. E eu ia escola dominical, todo domingo eu ia nessa igreja, uma igreja presbiteriana. E aí tinha uma música que ela fica na minha cabeça, eu ensino os meus filhos. Fala assim, não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é improvável que ela fique. A tempestade vai derrubar. Construa sua casa na rocha. Rocha é o lugar de construir. Um alicerce forte que não vai cair. A tempestade vai e vem, né?
mas a rocha em Cristo tu tens. Então, essa É exatamente musicazinha que eu aprendi quando eu tinha 8, 9 anos. Aprendeu a lição da vida, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente leva isso pra tudo, pras amizades, pra aquilo que a gente coloca como importante, como valor de vida, de sociedade, e é o que a gente passa pra eles. Então, muitas vezes existe a pergunta, né? Mas quando e como, e enfim. Enfim, um dia isso vai acontecer, né? Mas os meus filhos não estão vivendo Disney, né? Mas eles estão vivendo uma infância que brinca com a areia, que brinca no terreno, que brinca com as pedras. No primeiro mundo. As coisas importantes, as coisas simples são que estão sendo importantes. Então, quando vier chegar a Disney, cara, vai ser algo muito, porque eles vão ter já conseguido colocar a base deles numa rocha que eles vão levar para a vida deles. E a Disney vai acontecer quando acontecer. E amém. Com certeza. E não é tudo, né? Exato. Tá bem longe de ser o tudo aqui para quem mora. Mas quem tá Pro lá turismo fora, não né? é obrigatório, né? Exato. Não, eu falo, sim. se você é turista, se você vai para Orlando, passagem obrigatória Disney. Total. Não existe vir passear aqui sem ir na Disney, gente. Com Né? certeza. Agora, pra gente, não é essa a realidade. Não. Pensa que é, porque não é. Demora um tempo, né? E é Mas isso aí. acontece, é o que você falou. E acontece. eu acho que você tá aberto para que tá tudo bem. Uhum. Ainda não é o tempo, mas tá tudo bem. E às vezes até a condição pode existir, só que você tá priorizando outras coisas. Então você pergunta para mim: "Nossa, mas um ano você tá com uma casa mobiliada? Por quê?" Porque existe uma questão de priorização, Exato. de prioridades. Exato. Entendeu? Então, os Exato. meus filhos não têm tablet, meus filhos não têm celular, meus filhos não têm videogame. Tem entendeu? infância. Tem infância. E é a Enjoy. infância que a gente escolheu. O que tu colocou pros teus filhos dentro da tua casa, Sim. aí já é uma coisa sua. A gente fez uma estrutura e a gente tá, nesse momento, ainda vivendo essa parte, que é o que a gente decidiu enquanto pai, enquanto família e casal. Amém. Olha, então o saldo desse um ano é que um passo de cada vez. Continue a remar e vocês estão firme e forte. Exatamente. Nesse propósito. Exatamente. Deus guardando tudo, mostrando ali o caminho para vocês e vocês mandando ver. É isso. Exato. E mostrando para as pessoas que ficaram lá, que vão me ver. É. Todo mundo. Porque Eu acho legal você falar com essas pessoas. Exato. Porque é uma distância. Por mais que Com você fale num certeza. vídeo, num telefone, ninguém sabe exatamente o que você tá vivendo. Exato. Por Então, mais... eu acho legal você falar, porque às vezes você até tranquiliza, às vezes a pessoa que tá preocupada e não sabe o que vocês estão passando. Exato, né? Então, assim, para todos que ficaram, né? Tá indo, tá acontecendo, um passo de cada vez, sem desespero, sem atropelar, como diz Essa Marcelo. Thalita não é mais a que saiu daí. Não. Inclusive, ela aprendeu o que é resiliência, que ela não sabia. Não. Fala sobre isso. Exatamente, né? As pessoas, às vezes, a gente recebe algumas pessoas em casa ali e tudo, alguns amigos que acabam vindo e a gente fala pra ficar em casa, ou algumas pessoas da família já tiveram oportunidade de vir. E eu sou outra pessoa. Eu falo que assim, eu sou outra pessoa em mente, em corpo, porque sou mesmo, porque 40 quilos a menos não é pra qualquer pessoa. Então, quando eu voltar, as pessoas vão me ver Mas às vezes a gente diferente. fala que mudou, as pessoas pensam que é porque a gente tá antipática, tá morando fora. Não tem nada a ver com isso, né? Não, eu brinco assim, que eu falo assim, que quando o meu sobrinho, meu afilhado, chegou a hora dele falar, eu tenho uma tia rica que mora nos Estados Unidos. Não tem. Não é eu rico, mas mora nos Estados Unidos. Só não é rica, mas mora. Alguém mentiu pra você, né? Alguém te enganou, viu, É. meu amorzinho? Mas assim, é uma outra pessoa, mas uma pessoa que se descobriu. Né, eu acho que é isso, é uma pessoa que tem mudado, mas eu descobri uma outra Thalita que eu não sabia que existia. Eu quero saber o que você tá achando dessa nova Thalita. Menina, eu tô gostando dela. Menina, eu tô de mão dada com ela, abraçada com ela. Nossa, assim, eu falo, gente… Você tá colhendo essa mudança. Nossa, se fosse… Eu falo, cara, se fosse 1 ano e meio atrás, 2 anos mesmo, eu tava pipocando, eu tava sem cabelo, eu tava louca, não sei o quê. Eu tô feliz, né? Eu tô feliz de onde ela está, mas de onde ela quer chegar também. Pode ser que demore muito, pode ser que demore pouco, mas ela vai chegar. Você consegue olhar pra trás e perceber essa evolução? Muito, muito. Na realidade, eu sou uma pessoa que eu me analiso muito, eu olho muito pra mim diariamente. E eu consigo ver a evolução e, ao mesmo tempo, lugares que eu não quero mais habitar. Você não Eu quer não mais voltar. quero voltar para este lugar, XYZ. Mas outros lugares que eu quero ir.
Então, esse Thalita aqui, Você ela… tá falando de voos, né? Exato. Voos que você não quer mais, que você quer alçar ainda e lugares que você não quer voar mais. Não quero viver mais aquilo ali. Não, às vezes ela era boa, às vezes ela fazia o bem, mas aquilo ali eu consegui amadurecer de uma forma, olhar pra mim, né? que eu falo, essa parte. Ou até o contrário, né? Às vezes eu era tão boa com algumas coisas, tão boa pra algumas pessoas, e às vezes não era pra mim. Então, a anatomia mudou, né? Você não cabe mais. Exato. A forma é outra, né? Exato. Você agregou mais a resiliência, você agregou várias coisas e aí a anatomia vai mudando. Aquela peça do quebra-cabeça, ela não vai encaixar mais lá. É porque só o fato de imigrar, e você sabe o que é isso, né? Só isso, por si só, já te tira do que você era e você já é um outro ser. Cara, não tem como uma pessoa que imigrou, que saiu daquele contexto ali, com filho, tem filho, não importa, mas ser o mesmo ser. Se ele é o mesmo ser, cara, então alguma coisa deu errado. Porque é muita mudança. Ele não desembarcou. Ele voltou no próximo voo. Exato, ele tá lá ainda. Porque é muita mudança sempre, toda hora. É você se adaptando a um sistema diferente, seja profissional, seja educacional, seja financeiro, profissional, enfim. Você se moldando, você se mudando, mas você também não querendo deixar algumas coisas. Você escolhe o que você quer trazer nessa caixinha. Porque a essência não muda mesmo, né? Eu acho, né? Não tem como, muda, né? Eu sou uma pessoa que A gente pode melhorar e Sim, tal, mas por isso que eu falo a gente carrega com ela. Existe uma evolução de pessoa, de mente, mas aquilo que era a minha rocha, o que me baseava, Sustentou. seja a nível espiritual, ou seja questão familiar, família, o que minha mãe trouxe para mim como princípios, a relação do meu pai, como ela se reestruturou, se refez por escolhas de ambos. Então, isso nada volta, né? Isso é coisa que eu quero. Certo. Ela tá dentro da nova Thalita também. Certo, que legal, né? Planos para o futuro? Para o futuro, eu posso falar de um futuro mais proximal, né? A gente vai no Brasil, né? Ver essas pessoas. Você tem planos de visitar o Brasil? Já tá com a passagem. Não vou falar quando, mas que eu quero fazer surpresa, mas já tá com a passagem de Faz ida aquele comprada. videozinho lá. Eu quero ver no Instagram. Nossa, já tá com a passagem comprada, tudo pra gente ir. Eu vou com as crianças, mas depois alguns dias o Marcelo vai. Enfim, a gente tem uma mudança aí, filhos em escolas novas. Então, tem esses planos mais assim, imediatos, Sim, mais perto, que estão acontecendo. Que faz parte da rotina, né? Exato. E tem aquilo que eu já coloquei como metas, né? Então, que a questão na mão de Deus? Não, tem aquilo que eu acho que a Thalita tem que fazer, como inglês, né? Já é uma coisa que já tá vindo para começar de forma mais intensa do que já vinha, né? Que eu já vinha estudando sempre. Né, tem essa questão. Tem que intensificar. Tem uma questão profissional também, dentro dessa profissão que eu descobri e que eu tenho constantemente estudado. Então, tem aquilo que quer desenvolver. Tem aquilo que já está acontecendo, tem aquilo que eu já estou para o próximo mês, aquilo para o próximo trimestre, aquilo para o próximo semestre. Como que eu quero finalizar 2026 e como que eu quero começar 2027. Mas o ano começou quase agora, já Não, tá mas assim? a gente tem que pensar, não tem como. Até porque a América, ela te engole, né? Então, eu não quero ser engolida. Eu quero, né, viver, sim, as mudanças, tudo. Mas aí, tem um pouquinho da velha Thalita, que é essa pessoa… Não é controladora, mas essa pessoa que gosta de uma coisa organizada. E com projetos. Planejamento, né? Eu vi Você sente mais segura? Eu ajudo as pessoas a se planejarem. Como que eu não vou ser planejada? Exatamente. O planejamento faz parte de mim. Exatamente. Principalmente porque você sabe que isso é uma das ferramentas essenciais para a vida, para o sucesso, né, Thalita? Exatamente. Principalmente nesse país, né? Um país que a gente, cada dia, aprende uma coisa diferente. Tá. E eu quero que você volte aqui para contar desses novos voos, com certeza, dessa nova Thalita, que tá te agradando também a cada dia mais, desse planejamento, das coisas acontecendo. Eu vou ter um prazer imenso que você volte aqui para bater um papo com a gente. Vou te entregar até o passaporte do nosso programa. Aqui na primeira página, dá um bloquinho de notas. Às vezes você tá no carro, tá em algum lugar, na bolsa, quer anotar uma coisa rápida, usa o nosso passaporte, tá? Ai, aqui dentro ele tem as informações dos nossos patrocinadores. Montana, quem cuida das mídias sociais. Aqui tem psicólogo que trata imigrante, tem inglês para destravar do imigrante. Tem também aqui, vamos ver…
Nham, nham, nham. Gigi, corretora de imóveis no sul da Flórida, tá bom? Quando você for comprar a sua casa, ela é excelente. Eu tenho certeza que ela vai amar te atender. Josi, quem faz os brindes, uniformes em geral, maravilhosa. Aqui nossa caneca, linda, obrigada. Tem aqui Estúdio Hair Art, quando você estiver passando por aqui, quiser arrumar os cabelos, Regiane. Empresa de instalação de piso, azulejo, backsplash, master tile aqui em Porto San Lucie. E Costa Café, quem Pra fez questão. fechar, né, gente? Com chave de ouro? Porque a gente abriu, eu abri a casa, na realidade, ela abriu pra mim esse espaço com chave de ouro e fecha com chave de ouro. Que delícia. Então, eu não posso falar dos outros, porque eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas irei conhecer cada um. Mas a gente o Costa indica todo Café, mundo que tá aqui de olho fechado. Não é? É isso Sim. que eu acho a coisa. É isso que a gente fala da conexão. Todo mundo que tá aqui presta um serviço de excelência. Assim como o café, que você Que coisa. gostou. Ai, Tá? Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Considerações Você, finais, vai, Vanessa, manda ver. Alexandre, que tá aqui também, tá? Do nosso lado aqui. Como consideração final, primeiro eu queria agradecer esse espaço, agradecer a vocês que vão nos ver, que, por favor, sigam, tá, gente? Sigam, tá lá na minha rede, eu já tô publicando um tanto de coisa, mas tanto a Vanessa quanto aqui o canal. Isso vai pro YouTube, então eles têm semanalmente gravações, muito Isso ajuda conteúdo. um tantão a gente manter. Muito conteúdo com pessoas que estão aqui, que vieram, né? Pode vir USA. Então, pode vir. Vem. Vem com a gente, vem com todo mundo. Vem conhecer nossa história, né? E a minha consideração final é isso. Vem. Só vem. Né? Se você quer vir, venha. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Tá bom? Fiquei muito feliz de você vir até aqui, né? Um encontro que a gente teve e aconteceu e rendeu isso aqui. Dizem coincidência, a gente fala Jesuscidência, né? Que quando ele quer, ele faz os caminhos acontecer. Obrigada de verdade, espero que você tenha gostado. Obrigada Tá a bom? vocês todos. Então tá. Gente, é isso. Obrigada a você que continuou, que tá com a gente, né? Que pegou aí desde o início. Se você chegou agora, volta. O episódio tá incrível. Thalita é pura inspiração. Tenho certeza que de alguma forma algo vai servir pra você. A gente se reúne aqui toda semana, no mesmo horário, às quintas-feiras, trazendo uma história inédita. A gente já tá com uma playlist aí de mais de 80 episódios. Às vezes você tá no carro, coloca lá YouTube, Spotify, vai ouvindo. E às vezes você tá precisando ouvir uma palavra, uma frase que alguém vai falar assim, para dar uma virada de chave aí na sua vida. Segue a gente nas nossas redes sociais, um like, um comentário. É isso com que faz que o YouTube mantenha a gente aqui trabalhando, levando esse tipo de material para você. E a gente se encontra semana que vem, no mesmo horário, pode ver.